Hoje vamos ver no DaVinci Resolve como fazer as transições, como utilizar alguns efeitos de vídeo que já tem dentro dele e como utilizar overlay de vídeo dentro do DaVinci Resolve. Então, vamos lá! Olá, aqui é o Professor Rovier. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Então hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar 3 ferramentas dentro do DaVinci Resolve. A primeira delas são as transições, eu já cheguei a falar em outro vídeo, mas eu quero mostrar rapidamente onde vocês encontram elas e como vocês podem utilizar dentro do programa. A segunda são os efeitos de vídeos. Infelizmente, nem todos são gratuitos dentro da versão gratuita do DaVinci Resolve, mas tem alguns efeitos ali que vocês podem utilizar dentro dos vídeos de vocês e pode adicionar algum efeito que seja interessante e contribua com o conteúdo de vocês, obviamente para contar a história que vocês querem contar. E também quero mostrar os overlays, que eu acho bem interessante, ele é bem fácil de fazer, a maioria das pessoas não usa mais por desconhecimento e não porque ele seja algo complexo, mas eu vou mostrar hoje para vocês como fazer e inclusive depois vou mostrar como vocês podem conseguir esses overlays que eu vou mostrar no vídeo e alguns outros também, beleza? Vamos lá então para o computador. Com o clipe de vocês aberto, obviamente joguem ele lá na timeline, né, na linha de edição. E aí eu já puxei aqui para dentro alguns overlays, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Os overlays, o que eles são? Eles são basicamente um arquivo que pode ser tanto MP4 quanto MOVI. Ele é um vídeo comum, independente do formato, obviamente o formato que o editor de vídeo que vocês têm possa utilizar, mas é um vídeo que vocês vão jogar sobre o vídeo de vocês e aí vão aplicar algum tipo de transição. Então quem já mexe, por exemplo, com o Photoshop vai ver uma grande semelhança para fazer isso, ou outros programas de edição de imagens onde você joga um clipe sobre o outro. Então, só como exemplo, né, deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é um clipe de uns corações, né? Então, se eu der um play aqui, é basicamente os corações subindo com um fundo preto. Tá, então vejo que esse tipo de vídeo vocês podem pegar em qualquer lugar, inclusive se vocês acharem no próprio YouTube, vocês conseguem baixar esses tipos de efeitos, né? Vocês baixam o vídeo, ele tendo os elementos que vocês querem utilizar num fundo preto ou num fundo de qualquer outra cor, vocês vão conseguir fazer essa edição. Obviamente no fundo preto fica um pouco mais fácil. Então eu tenho meu vídeo aqui, eu pego esse clipe, tá? Jogo aqui e ele está sobre o outro meu, né? Então vejo que aqui está o meu clipe embaixo e esse aqui vai ficar por cima. E aqui no Composite, tá? Eu vou selecionar o modo de composição, onde eu vou definir como que ele vai se combinar essa imagem, esse vídeo, esse clipe de cima com o clipe de baixo. Nessa situação aqui, eu já sei que simplesmente colocando Add, ele vai adicionar o de cima com o de baixo. E aí, se eu der play, esse é o efeito que ele vai criar no meu vídeo. Obviamente, depois vocês complementam isso aqui com uma música ou alguma coisa. Tá? Então, basicamente isso. Mas se vocês querem um efeito um pouco diferente, vocês podem ir modificando, que daí ele vai justamente mudando a composição com a camada de baixo. Algumas vão ficar interessantes, algumas podem ficar melhor do que as outras, aí depende do que vocês querem de efeito. Vocês vão testando e vão vendo o efeito que seja mais interessante para vocês, certo? É só uma questão de trabalhar essas opções aqui. Tá? Ele tem várias opções, eu não vou passar por cada uma delas, dependendo do que vocês precisarem, vocês alterem. Então aqui basicamente o que vocês têm é justamente encontrar essas camadas que vocês querem, aí alguns efeitos vocês podem ou não deixar aqui, vamos supor que vocês simplesmente querem isso aqui passando, não tem problema, mas se vocês querem que combine daí com a imagem de vocês, aí sim vocês fazem esse tipo de composição, ou seja, mudem o modo de composição que ele vai sobrepor uma camada na outra. E também esse clipe aqui vocês podem cortar para fazer ele fechar onde seja mais interessante, porque ele fica circulando, né? Então olha aqui, ó, se eu quiser fazer o corte aqui, puxo até aqui e ele termina aqui, certo? Então aí depende muito do que vocês querem fazer. Para ajudar vocês, essas camadas de overlay às vezes não são tão simples de conseguir, e algumas delas vêm com áudio, né? Essa aqui veio com uma trilha de áudio, nem todas têm isso também. Mas eu vou deixar essas aqui que eu tenho já baixado, vou botar um link nas descrições abaixo para vocês terem acesso a elas, tá? E aí testem, obviamente, aquelas que sejam mais interessantes para vocês. E aí vocês podem criar inclusive efeitos de explosão, outros tipos de efeito com essas camadas de overlay. Depende muito do que vocês estão querendo fazer. Tá? Aqui observem que essa aqui teve um corte, então provavelmente essa camada aqui eu teria que dar um pouco de zoom nela para ela preencher toda a minha imagem. Tá? Então dependendo do efeito que vocês quiserem,
busquem essas camadas de overlay, esses vídeos de overlay, que nem eu falei, até no YouTube vocês encontram isso, e joguem sobre o vídeo de vocês. Outro ponto que eu quero tratar aqui são as transições de vídeo, tá? Isso aqui também vocês podem encontrar para baixar, mas para o DaVinci Resolve é mais difícil, ele é mais fácil de encontrar para o Premiere, tá? O programa da Adobe, mas aqui vocês têm alguns que são gratuitos e outros que não são. Ele vai indicar para vocês o que é gratuito ou não, dependendo do que vocês forem utilizar. Com relação às transições de vídeo, é justamente como é que ele faz para mudar de um vídeo para o outro, tá? Então aqui eu fiz um corte. Geralmente essas transições vocês vão adicionar no final, ou no início do clipe, ou entre eles. Ó. Então você pode adicionar tanto aqui, ó, no começo, no final, ou no meio, onde ele vai fazer essa transição pegando ambas as partes, e vocês podem aumentar ou diminuir a quantidade de frames para fazer essa transição. Então vejam aqui, quando eu coloco isso aqui, ele vai fazer esse tipo de transição entre os meus vídeos. Aqui, obviamente, ele não fica tão aparente porque os clipes não são tão diferentes. Se eu pegar dois clipes bem diferentes, vamos apagar esse aqui, vamos pegar um desses efeitos mesmos que eu tenho aqui, vamos colocar aqui. E aí, quando eu colocar, vamos pegar esse mesmo efeito aqui. Aqui vocês podem ver que ele não está me deixando colocar no final desse aqui, certo? Só no começo do outro. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, ele passa de um para o outro. Então ele reconhece que os clipes não são da mesma sequência, tá? E não deixa colocar aqui. Então esse tipo de efeito de transição, o Diamond e Iris, ele só trabalha no início do clipe, né? Ou quando são dois clipes do mesmo vídeo. Mas aí, quando é do mesmo, eu tenho que não só ter o corte, mas ter um espaçamento entre eles, senão ele não vai ter efeito nenhum. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer simplesmente um corte aqui, e aí botar esse efeito no meio, vocês vão ver que não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Porque ele sabe exatamente que um clipe é continuidade do outro. Então eu tenho que ter uma distância entre eles, aí sim eu aproximo, aí eu boto esse efeito, vou aumentar um pouquinho, e aí sim ele vai fazer esse efeito aqui, certo? Então depende do tipo de clipe com que vocês estão trabalhando também para fazer esse efeito. E aí vocês têm vários, tá? A maioria aqui vai ser gratuito para vocês, alguns vão trabalhar de uma forma ou de outra, né? Esse aqui também, ó, eu consigo colocar no começo e ele vai fazer uma transição de um para o outro, tá? Demora um pouquinho para renderizar, mas esse é o efeito que ele faz. Ele tenta fazer uma transição de um clipe para o outro. Aí só está um pouquinho lento aqui por causa do computador. O que mais vocês podem fazer aqui, então? Vamos pegar aqui. E aí a gente tem o nosso OpenFX, tá? O OpenFX também vai adicionar algum tipo de efeito sobre o nosso vídeo. Então eu vou pegar um vídeo com um pedacinho menor aqui, porque senão ele tem que renderizar toda uma parte inteira de vídeo, ele fica muito demorado. Aqui vocês vão adicionar justamente sobre o próprio vídeo. E aqui sim vocês vão ter alguns que estão incluídos, tá? Que não precisa pagar, na versão gratuita vocês conseguem utilizar. Em compensação vai ter outros que vocês vão precisar fazer algum tipo de pagamento. Ele não é de transição, ele vai adicionar algum tipo de plugin em cima do vídeo, algum efeito sobre o vídeo. Então vamos largar aqui, certo? Esse é o efeito que ele adicionou sobre o vídeo. E aí aqui em cima, dentro dessa aba OpenFX que abriu, que não tinha antes, é onde vocês vão controlar esses efeitos. Então vocês podem sim utilizar para fazer uma transição, mas vocês têm que lembrar que vocês jogam sobre o vídeo. E aí vocês têm a força vertical e horizontal, tá? Aqui elas estão juntas, mas eu posso separar. O número de interações, né? O blend que ele vai fazer entre a camada, entre esse efeito de blur que eu estou colocando. Então, se eu colocar 1, não tem efeito nenhum. Se eu colocar 0, é o efeito máximo que ele consegue aplicar. E eu posso desligar e ligar também esse efeito, mesmo ele ficando sobre o vídeo. E se eu não quiser, eu posso excluir aqui no lixinho e remover ele. E aí vocês podem ir olhando e buscar um que seja interessante. Vamos ver se eu acho um aqui que, ó, esse aqui não é gratuito, tá? Então ele fez alguns ajustes aqui. Eu ainda posso visualizar como que ele vai ficar, mudando as configurações, mas em compensação ele vai ficar com essa marca d'água em cima. Então esse efeito aqui eu não consigo utilizar ele de forma gratuita. Então vamos remover. E assim vocês podem ir testando um por um e encontrar aqueles que realmente são os que vocês querem utilizar no vídeo de vocês. Tá? Então vejam que esse aqui é interessante, bota uma cor, se vocês querem criar algum tipo de vídeo, né, algum estilo, podem utilizar esse aqui também. Então vocês têm toda essa aba aqui de OpenFX para buscar algumas opções que vocês podem estar utilizando em cima de alguma parte dos vídeos de vocês, certo? Então, só retomando o que a gente viu hoje. Aqui, então, os overlays, né, onde eu pego um vídeo e coloco sobre esse aqui. As transições, que eu vou colocar geralmente no início, no final ou entre
2 clipes diferentes, e os Open Effects, que são efeitos sobre os vídeos, então aqui vai ter alguns gratuitos. Tá? Deixa eu pegar um efeito aqui para botar sobre o vídeo. Ó. Então, esse aqui é um tipo de efeito ó, que vocês podem utilizar esse vídeo mesmo direto, ou vocês podem botar sobre o vídeo de vocês, utilizando um add aqui. Né? Então, o vídeo ficaria com esse formato aqui. Tá? Aqui nesse vídeo, acho que talvez a gente pudesse dar um pouquinho de zoom, que daí ele tira aquelas bordas de fora. Né? E esse é o efeito. Vocês pegam e botem uma trilha de áudio aqui com um chiado, né? Que no caso dessa aqui não tem, tá? Ele veio com a trilha de áudio, mas essa trilha de áudio aqui está vazia, ela não tem nada. E aí vocês podem utilizar em pequenos pedaços para criar algum tipo de efeito. Esses vídeos têm um complemento, então depois se vocês quiserem podem replicar ou não isso aqui. Depende do efeito que vocês querem criar, mas ele é relativamente simples e funciona muito bem dentro do DaVinci Resolve. Bom, esses são alguns efeitos, espero que vocês tenham gostado, acho que já dá para fazer coisas bastante legais, vocês vão conseguir incrementar bastante o conteúdo de vocês. Se vocês, como eu falei, quiserem esses overlays que eu tenho, eu vou deixar o link na descrição, é só acessar lá e baixar e deixem guardado para a hora que vocês precisar. E essa biblioteca de overlays eu vou constantemente tentando adicionar, obviamente eu tenho poucos porque eu também não uso muito nos meus vídeos, mas eu gosto de ter isso guardado. E com certeza, compartilhando com vocês, eu acho que vocês têm algumas opções que vocês vão poder utilizar bem legais, certo? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!